Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês nesse momento. Então, bem-vindos. Eu falo aqui de São Carlos. Esse é o momento da Brahma Kumaris Brasil, onde a gente, todos os domingos, às 18h30, tem palestra. Hoje, no terceiro domingo, teve meditação pela paz mundial. É um momento onde todo mundo se conecta para essa prática de meditação pela paz mundial. E hoje nós temos esse encontro para falar de poesia, de espiritualidade, como tecer a vida com poesia e espiritualidade. E eu sou Valdete, estarei com vocês nesse momento, junto com Paulo Barros. E, assim, falar um pouquinho de mim, né, me apresentar brevemente, para depois voltar aqui com vocês. Eu tenho formação em arte, trabalhei com arte desde criança, sempre tenho essa veia de arte muito forte e tive vários aprendizados nesse sentido, para ir construindo uma trajetória mais clara, que tinha a ver com a minha essência, que me trouxesse mais felicidade, né? Faço parte da Brahma Kumaris também há mais de 30 anos, que tem sido um guia enorme na minha vida, uma linha mestra na minha vida, me dado muito chão. Também sou terapeuta e trabalho com valores e com outras coisas mais, além de trabalhar com arte, né, de ser professora. Então, agora eu vou chamar aqui para se apresentar o Paulo Barros e logo mais eu retorno. Então, Paulo Barros, é com você. Boa noite a todos e todas. Sou Paulo Barros de Fortaleza. Minha profissão é professor, professor de História, e sou também um professor voluntário da Brahma Kumaris há mais de 30 anos. E a minha influência com a arte na prática, porque eu me considero artístico como um apreciador, mas na prática é a poesia, e estou tentando aprender flauta. Eu espero que futuramente, um futuro breve, eu possa dizer eu toco um instrumento. E hoje vamos falar da poesia, como o Valdete Basso já falou, e, e vamos compartilhar coisas muito interessantes. Muito bem. Então, assim, é um prazer enorme estar junto com o Paulo e também estar com todos vocês e esse momento aqui junto, né? Então, eu agradeço esse momento, agradeço a Brahma Kumaris e todos vocês para estarmos aqui e compartilharmos. Então, o nosso tema hoje é tecendo a vida com poesia e espiritualidade, né? Então, o que seria tecer a vida com poesia e espiritualidade? Esse é um tema que toca o nosso coração, né? E, mas vamos entender o que significa esse tocar o coração, né? O que, que significa tecer a vida com poesia e espiritualidade. Claro que tem várias leituras, eu vou trazer a leitura da minha experiência, né? Mas o que eu fui pensando é assim, que primeiramente eu gostaria de estar falando que, né, por que que esse tema hoje? Então, a gente está comemorando nesse mês o Dia da Poesia, que foi dia 14, Dia Nacional da Poesia, dia 14, em homenagem a Castro Alves, e o Dia Mundial da Poesia, que foi estipulado pela Unesco como um dia para incentivar a leitura, incentivar a escrita, né? Então, que a gente leia mais, né? A gente vive num mundo que livros, eles são importantíssimos e às vezes as pessoas, né, principalmente os nossos jovens, têm que ser bastante inspirados com a leitura, porque a leitura os alicerça, né? Esses dias eu ainda comentava com um amigo numa conversa que os meus alunos que sempre se sobressaíam mais eram os alunos maiores leitores, né? Aqueles que liam bastante, aqueles que tocavam algum instrumento, por quê? Porque exige foco, exige concentração, exige você ficar se imbuindo de conhecimento, de
temas, né? Você não fica assim, um monte de informação jogada, mas você se aprofunda num tema de desenho, ou de pintura, ou de leitura. Então, a leitura, a escrita, a arte, ela é fundamental na vida do ser humano, né? Somos todos seres criadores, somos todos seres, que eu diria assim, sociais e comunicativos. Então, o que seria ser um ser criador? Todos nós temos o potencial de criar, né? Só que às vezes a gente se esquece, a gente leva uma vida assim meio automatizada e nos esquecemos que somos criadores, que podemos criar o tempo inteiro a nossa própria vida, a nossa própria história, criar um trabalho novo, criar um relacionamento mais saudável. Então, nós podemos criar o tempo inteiro, criar uma um novo prato, né, um novo alimento. Então, nós somos criadores. E não só criadores de arte, mas criadores de vários setores da vida. Um outro ponto que eu também gostaria de estar falando, né, é que nós somos seres sociais. Então, nós vivemos em sociedade. Então, a criação e a comunicação, elas são fundamentais nesse mundo que nós vivemos. Então, eu preciso me comunicar bem, né? O que seria me comunicar bem? Eu tenho que aprender a ouvir mais para poder me expressar melhor, né? E a expressão, ela não é só uma expressão verbal, como é a que eu estou aqui fazendo agora, falando e falando, mas a expressão também é uma expressão facial, uma expressão corporal, uma expressão gestual, uma expressão de arte, uma expressão de como é a minha trajetória na vida. Então, a comunicação ela é fundamental para nós que somos seres sociais. Então, como que eu me expresso no mundo? Como eu me comunico com o mundo? Como eu ouço o mundo? Como eu vejo o mundo? Então, nesse tecer a vida com poesia e espiritualidade, é muito importante eu perceber como eu ouço o mundo, como eu vejo o mundo, com que olhos, né? E como que eu vou estar lidando com tudo isso dentro de mim e colocando isso, expressando isso na minha vida, no meu trabalho, na minha trajetória de vida, né? Como que eu vou estar expressando tudo isso? Então me vem assim a imagem de que do caos para a luz, né? Então vou contar um pouquinho assim da minha história de muitos anos atrás, lá do meu tempo de estudante, né? Que eu tinha uma visão meio nihilista do mundo, assim, meio descrente do mundo, né? Meio. Então, a minha arte era uma arte de quando eu pintava expressionista, né? Ou meio romântica, mas com aquele expressionismo cheio de cores, cheio de formas e um pouco de mostrar a dor, né? A dor do mundo. E aí, quando você vai aprendendo sobre a estética, né, dentro da arte, você vai vendo que a arte ela não tem que mostrar apenas o belo, ela tem que mostrar um povo, uma cultura, um tempo, né? Então, ela vai contar a história da humanidade nas suas várias localizações, nos seus vários tempos. Então, aí eu ficava pensando, mas que arte, né? Depois que eu fui descobrindo tudo isso, mas que arte que eu quero fazer? Será que eu quero estar conectada com essa arte expressionista, né? Com todo respeito, mas que é uma arte que vai demonstrar a dor do mundo, ou se eu quero mostrar uma arte diferente, né? Mas para isso eu tinha que me encontrar, né? Encontrar a paz, que era algo que eu sempre buscava muito, sempre procurava por essa paz. E as pessoas falavam, mas você é tão pacífica, mas eu dava muito duro, assim, interno, né? Para viver em paz e para ser pacífica. E acho que até hoje eu tenho esse trabalho interno de estar me lapidando e acho não, tenho certeza, né, de estar me lapidando e estar trabalhando essa questão da paz dentro de mim, da não violência, né, do princípio de ahimsa, que é o princípio de não violência dentro de mim. E aí eu queria trazer isso para minha arte, mas eu não sabia muito bem como. Então, quando eu pintava com aquarela, eu pintava muito suave. Aí não era aquela coisa expressionista da tinta a óleo, né?
e na aquarela eu conseguia aquela suavidade e mostrar aquela beleza, mas na tinta a óleo não. E aí eu fui, assim, passando por vários caminhos até que eu cheguei no caminho do Raja Yoga, né? No caminho do conhecimento, que a Brahma Kumaris nos traz, que é esse de autoconhecimento, um caminho de meditação que nos leva ao autoconhecimento, a nós trabalharmos os valores dentro de nós mesmos, né? Da paz dentro de nós. Então, isso para mim foi, nossa, é o que eu preciso, né? E aí a minha arte, aos poucos, ela foi se tornando uma arte mais construtiva, uma arte menos nihilista e mais de esperançar, como diz Paulo Freire, né? E não a minha arte apenas de tocar ou a minha arte de pintar, mas a minha arte de ser assim no mundo, né? Uma pessoa que acreditasse mais na vida e tivesse mais esperança, essa esperança, como Paulo Freire fala, que é de esperançar, que não é ficar passivo, mas sim de você ser ativo, né? De você ser sujeito que vai atrás de construir o que você acredita, esse mundo melhor. E dentro da arte e educação tem algo fundamental, que é você ser um criador da sua vida. E também dentro do Raja Yoga também tem algo assim, que é você ser um criador de sua vida. Então a gente vai aprendendo a ser um criador de nossa vida e construindo uma linha e uma trajetória mais de esperança, de esperançar, mais construtiva, de trazer benefício não só para mim, mas para o meu entorno, os meus alunos, as pessoas com quem eu convivo. Ela é sujeita a falhas? Sim, sujeita a falhas, mas sempre nesse sentido da gente estar buscando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor e trazendo esse rumo, esse norte, né? E uma das coisas que nós aprendemos nesse caminho que eu acho fantástica, é que tem três forças maravilhosas que regem o universo, que é a força da criação, da sustentação e da renovação ou destruição, né? Então, sempre pensar, o que eu estou criando? O que eu estou criando a cada dia, a cada momento, né? Para eu tecer essa minha vida com poesia e espiritualidade. Então, o que eu estou criando? Como que eu teço essa minha vida com poesia e espiritualidade, né? Então, indo da escuridão para a luz, na minha percepção, na minha forma de ver, né? Da ilusão para a verdade, da ignorância para o conhecimento. Então, eu amo estudar, né? Então, essa coisa do conhecimento, ela é fundamental na nossa vida, se a gente quer construir, quer, né, uma vida com mais, vamos dizer assim, eu ia falar beleza, mas eu lembrei, né, que esse conceito de beleza, ele é amplo, mas uma vida com mais esperançar, com mais valores, com mais sentido. Então, eu vou trocar, né, uma vida com mais sentido, com mais significado. Então, se eu quero tecer essa vida com mais poesia, com mais significado, então, o que que eu quero criar nessa minha linha da vida, né? Então, eu posso pensar que nós partimos de um ponto, dentro das artes visuais, você parte de um ponto, né? Dos pontos surgem linhas, das linhas surgem formas. Na música, você parte do silêncio também, que né, das artes visuais você parte da tela em branco. Na música, você parte do silêncio, você parte de uma nota, que é como um ponto, uma semente, e você vai construindo frases melódicas, você vai construindo a harmonia, e você vai construindo a sua música. E na vida também é assim, né? Nós partimos de um ponto, de uma semente que nós somos, e nós vamos construindo a nossa linha de vida, a nossa trajetória. Então, de uma sementinha, a gente constrói uma linha e a gente constrói a árvore da nossa vida, né? Da nossa história, que está conectada com muitas outras árvores, muitas outras linhas, muitas outras histórias, né? Porque somos os seres sociais. Então, né, parte do ponto vai para a linha, vai para a forma e assim a gente vai expandindo. Então,
cultivar, né, essa semente com muito sol, com muita água, com muita boa energia, para que a gente tenha uma linha da vida que às vezes ela vai ser dolorida, né? Às vezes a gente vai falar, nossa, por que que eu tive que passar por isso, né? Mas depois você vai entender o benefício daquilo e que aquilo construiu, te ajudou a construir a sua trajetória, a sua linha e a sua árvore, né, da sua vida. Então, tudo tem benefício. Então, a gente olhar para isso, né? Que linha que eu estou construindo, qual a trajetória que eu estou construindo, essa força da construção, da criação. Depois nós temos a força da sustentação. Como nós sustentamos algo que é importante, que nós acreditamos, que seja benéfico para nós, para o mundo, que vai ser, tem a ver com esse tecer a vida com poesia, com espiritualidade, né? Então, como que eu vou sustentar? Como que é a minha rotina? Como é meu dia? Como eu lido com os meus horários? Tudo isso tem a ver com a sustentação, com essa energia da sustentação. Para eu ter sustentação, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter horários, eu tenho que ter isso como suporte, né? Como algo que ajude eu dar continuidade, que eu ajude não desistir facilmente quando vêm os obstáculos, porque os obstáculos fazem parte da vida. Mas se eu tenho essa força da sustentação junto, né, vai me dar alicerce, estabilidade, disciplina e determinação. E aí nós entramos nessa força, né, da renovação, da destruição, da transformação, que muitas vezes ela acontece sem a gente planejar, ela foge das nossas mãos, mas muitas vezes a gente precisa usar dessa força, né? Então, o que que eu preciso destruir ou renovar ou transformar nesse momento da minha vida? Então, eu gostaria que, né, cada um refletisse o que que eu estou precisando renovar, como eu estou precisando, o que que eu estou precisando trazer de novidade, né, na minha vida. Então, para isso eu preciso destruir algo, muitas vezes, né, ou transformar algo. Então, esses dias eu ouvi alguém falando, né, sobre a importância do casulo, né, da larva ali no casulo para se transformar na borboleta. Ele está ali naquele processo obscuro, naquele processo, né, que a gente nem vê, né, nem vê, mas que precisa passar por esse processo obscuro para a larva virar borboleta, assim como a semente precisa ficar na terra, ali fechadinha, né? Para ela depois criar raízes e crescer forte, né? Rumo à luz. Então, nós somos assim também, né? Então, o que que eu tô ali dentro de mim, é, trabalhando como uma semente, como uma larva dentro de um casulo e que precisa vir para a luz, precisa vir à tona, né? O que que vale a pena eu trazer à tona e que vale a pena eu gestar ali na terra ou dentro de um casulo. Então, eu preciso estar olhando para isso na minha vida. Então, fica esse convite para vocês ficarem pensando um pouco sobre essa questão, né? De como o que que eu preciso trazer de renovação, de reinvenção, dessa energia de transformação. Outra coisa que eu gostaria de estar compartilhando com vocês também é que tem dois princípios dentro da arte que eu gosto bastante, que isso eu nunca esqueci desde que eu aprendi e eu trago isso muito comigo e usei muito isso na vida, assim, nas minhas aulas, e eu acredito muito nesse princípio, que é um princípio que veio de Nietzsche, mas que tem a ver, né, nas artes visuais, a gente vê dessa maneira que eu vou estar colocando aqui, que é assim o princípio de Dionísio, né, de Apolíneo, mas que a gente pode trazer para a vida. Então, o princípio de Dionísio tem a ver com os deuses, né, Apolo e Dionísio, mas um princípio dionisíaco seria aquele princípio meio de muito movimento, de muito linhas diagonais nas artes visuais, né, de muita
indagação, de muitas perguntas, né? E dentro das artes visuais, o apolíneo é aquela coisa equilibrada, o que eu tenho de um lado, eu tenho de outro, mais razão, né? Mais ponderação. E o Dionísio é aquela coisa de muita emoção, né? Muita emoção que às vezes se perde. Então, muitas vezes eu usei isso assim, né? Vamos resgatar o lado apolíneo, né? Tanto na arte, todas as artes têm a sua beleza e têm o seu porquê de existir, mas assim, para minha trajetória de vida, eu sempre que eu fui entendendo e construindo e adquirindo informações e conhecimento, eu fui procurando resgatar, né? Como que está o apolíneo dentro de você, né? Como que você lida com esse apolíneo na vida? Será que você está conseguindo ser ter esse princípio de Apolíneo, de Apolo, né? Ou você está no princípio do Dionísio, que está meio em caos, e muitas linhas, muitas perguntas, muitas emoções. Então, eu sempre gosto de retornar para esse princípio de Apolíneo, que tem a ver com o princípio do Raj Yoga também, que é um princípio de você se conhecer e você ter maestria sobre os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Claro que isso é uma construção que tem a ver com esse terceiro a vida, com poesia e com espiritualidade. Isso não está pronto, eu falo que é um trabalho de vida inteira, né? Mas eu sinto que é meio por aí, a gente pode sempre se perguntar que como que eu estou conduzindo a minha vida, se eu estou colocando, né, se tem o momento da gestação que tem a ver ali com a escuridão da semente que fica embaixo da terra, mas eu trazer para a luz, né? Então, nós, aqueles seres que criamos, que somos criativos, que nos comunicamos, a gente tem necessidade de, vou usar uma palavra que eu li, que eu gostei muito, a gente transborda, né? A gente transborda. Então, o que que nós transbordamos? Né? O que que nós transbordamos a cada dia, a cada momento, o que nós temos necessidade de transbordar ou que transborda sem a gente pensar, né? Então, o que que nós estamos transbordando no nosso dia a dia? Como que está sendo esse nosso transbordar? Porque queira sim ou queira não, nós vamos transbordar através de nossas palavras, através de nossas ações, de nossas condutas, de nossas interações, de nossa arte, até de nossos pensamentos. Então, o que que eu estou transbordando? Porque queira sim ou queira não, a gente vai transbordar. Então, o que que a gente transborda, né? E antes de passar a palavra para o Paulo, eu vou ler aqui algo que eu gostei bastante. Eu anotei algumas coisas, assim, não dá para eu estar lendo tudo, mas eu vou ler uma coisa aqui que eu anotei, só deixa eu achar um momentinho aqui. E é assim. ah, Sabe que eu não estou achando, não sei onde que. Ah, sim. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer de nós é coragem. Então, isso é de Guimarães Rosa, né? Um grande autor brasileiro. Então, assim, adorei isso, principalmente por essa fala do final, né? Porque ele está mostrando aqui um princípio de Dionísio, que a vida ela embrulha tudo, ela é assim, ela esquenta, esfria, ela aperta e afrouxa. Então, os contrastes, né? Mas o que ela quer da gente é coragem, coragem da gente tecer, né, a nossa vida cada dia com muito cuidado, a nossa vida com como assim, bordar uma tapeçaria mesmo, né? Que você escolhe as cores, você escolhe as pedras que você quer colocar e você dá os pontos a cada dia um pouquinho. Então, a vida é assim. Então, eu agradeço muito estar aqui com vocês e compartilhar. E agora eu passo a palavra para o Paulo. Obrigado, Valdete. Você mencionou muitos pontos interessantes e eu gostaria de pegar apenas um para
fazer uma conexão com a minha fala. No início você falou que usamos os sentidos para poetizar a vida, mais ou menos algo assim, como eu compreendi. O escutar, o ver, enfim. E eu gostaria de iniciar dizendo que todos nós somos seres poéticos, né? Essa é uma conclusão que eu cheguei com a minha vida de meditante. Todos nós somos seres poéticos, né? E não precisa escrever poesia para ser poético. A nossa busca por encantamento, pela beleza, pela virtude, mesmo quando estamos envolvidos com aquilo que não é virtude, né? Com aquilo que é tenso, com as rudezas da vida, e estamos preocupados em superar esses momentos difíceis, isso significa poesia, né? E, como eu falei, não precisamos escrever, né? E a minha trajetória, mas antes de falar um pouco da minha trajetória como um escritor de poesia, podemos assim dizer, um poeta, é ligado a essa questão de que somos seres poéticos e não precisamos ser escritores, porque, como diz o poeta brasileiro Manuel de Barros, qualquer coisa, não só os encantamentos, né, mas qualquer coisa ordinária, qualquer coisa sem préstimo, tem seu lugar na poesia. Algo que pode ser doloroso, algo que pode ser prazeroso, algo que pode ser duvidoso, tudo pode virar poesia na nossa vida. Isso vai depender, obviamente, da energia que vamos dar àquilo, né? E o filósofo Edgar Morin, francês, de 102 anos, ele fala uma coisa muito interessante, que eu faço uma conexão profunda com a espiritualidade, que a nossa vida ela é tecida de prosa e poesia. O que é prosaico? É aquilo que é o obrigatório, aquilo que é o comum, aquilo que é o necessário, né? Não sei, sair para trabalhar todo dia, mas de repente o nosso trabalho é extremamente prazeroso e vira um estado de poesia, né? Ter que resolver um problema tenso de relacionamento mas essa resolução pode virar no final um estágio de encantamento, de virtude e retomarmos a paz naquele relacionamento. Então, o prosaico, ele ele não é simplesmente a prosa, o comum, o ordinário, né? Mas ele é algo necessário para que nós experimentemos a poesia. Sem a prosa, não há poesia. A prosa é necessária para esse estado de poesia. E o que é o estado de poesia? É aquilo que é o deleite, que é o encantamento, aquilo que nós vislumbramos, o sonho, a utopia, a prática das virtudes, a melhorar os relacionamentos, entrar em um estado meditativo, a, a preços estéticos, conviver bem com a diversidade de culturas e de pontos de vista, são exemplos de uma percepção poética da realidade. E a minha experiência com a poesia, ela está intrinsecamente conectado com essa concepção de que todos nós somos poéticos e que a vida ela é esse entrelaçamento entre experiências prosaicas e experiências poéticas. Eu me lembro desde criança que, obviamente que eu não tive essa percepção quando eu era criança, né? Isso me veio já na vida adulta, mas eu era uma criança poética, eu nasci no sertão e eu tinha uma relação de encantamento com a natureza. Observava todo aquele ciclo de 6 meses, 6 a 8 meses de aridez e uns 4 a 5 meses de verde ou de transição de um momento verde para um momento árido e observava aquilo com muita poeticidade, né? Os pássaros que vinham e iam, a água, os sapos, as flores, enfim. E
tudo aquilo, a nossa relação de camponeses com a terra, com o cultivo, com a colheita, os animais que estavam sempre ao nosso redor, as árvores, tudo isso me encantava bastante. E eu tinha um apreço especificamente por jardim, por árvores. E, obviamente, que outra coisa era a leitura. Eu sempre me encantei por livros, por estudar, por ir à escola, e eu via isso com um encantamento de vida, uma alegria de todo dia ter que pegar livros e ter que ir à escola. É outro aspecto poético, né? Eu cresci na adolescência, esses aspectos eles se intensificaram na minha vida, intensificaram bastante, mas eu passei a escrever poesia. E como um adolescente cheio de sonhos, de utopias, ali pelos anos 80, a, a, a começar a escrever poesia, ela iniciou um processo novo na minha vida, que foi o autoconhecimento, a autoapreciação e um diálogo comigo mesmo. Eu entendo hoje que a minha primeira experiência de diálogo comigo, de autoamizade, de autoamor, de autocompreensão, foi a poesia, né? Eu vi na poesia uma prática, um instrumento para que eu pudesse me apreciar, desenvolver uma relação de amizade, de tolerância, de compreensão em relação a mim mesmo. E quando eu comecei a meditar, já bem adulto, com 28 anos, a poesia ela retornou à minha vida. Eu tinha parado de escrever, né? Entre os anos, aí pelos anos 20, né, até os 28 anos, eu meio que esqueci a poesia. Na minha vida acadêmica de universitário, a poesia, é, pelo menos a escrita, a poesia do dia a dia continuou. A poesia escrita, ela foi um hiato, né? E, enfim, quando eu comecei a meditar, a poesia retornou. E ela retornou com eu diria, um novo ingrediente, né? Que ingrediente é esse, né? A meditação, obviamente, as experiências que a meditação me traziam, aquilo foi virando escrita, né? E eu passei a apreciar aquele momento, né, de escrever a partir do silêncio que eu experimentava, da paz, da autoestima, da autocompreensão, do conhecimento do Raja Yoga ensinado pelos Brahma Kumaris, que era um conhecimento absolutamente novo para mim e revelador de muitas coisas sobre mim, sobre o mundo, sobre a existência. E isso foi virando poesia na minha vida, né? É, eu, eu, eu entendo que, eu acho que a primeira virtude que eu conscientemente percebi que a meditação ela trouxe imediatamente, impactou profundamente logo no início, foi a autoestima, que para mim era muito baixa, né? E isso se transformou em poesia. Eu falava muito da virtude, das experiências, né? E depois de alguns anos eu me encorajei, conversando com amigos poetas mais experientes, e eu lancei um livro que eu chamei Semente. Ah, e esse livro, ele é um livro essencialmente, né, espiritual, e muito do que está escrito nele partiram das minhas experiências meditativas, sobretudo dos retiros que eu participei na sede internacional da Brahma Kumaris na Índia. E por que que isso foi novo para mim? Exatamente porque esse diálogo ele se intensifica, a busca ela se encontra, né? Então, acho que eu vou falar uma coisa meio inaceitável no português. A busca se encontra com o encontro, né? Há uma confluência da busca com o encontro. É claro que tudo que eu quero
espiritualmente falando, como um ser humano, eu não encontrei tudo ainda, né? Mas, assim, aquela busca de experimentar a paz, de querer ser um ser humano melhor, de ter mais autoapreço, autoamor, autoestima, essa busca, ela se encontra ela começa a visualizar algo concreto na minha vida, e eu começo a passar, né, a perceber minhas transformações. E, obviamente, o estado de poesia na vida é outro, né? E, como eu falei um pouco atrás, a autoestima foi a maior expressão disso, né? E, embora a calma fosse uma virtude sempre ressaltada em mim pelos meus parentes, meus amigos, né? Nesse momento, a calma, ela adquire um ingrediente espiritual que, que eu passo a apreciar. Antes, eu não, meio que não aceitava a calma como uma virtude minha, mas a partir da experiência meditativa, a paz, ela, de fato, eu entendo e eu a aceito como uma expressão da minha personalidade, porque eu passei a experimentá-la, né? E o que eu poderia dizer mais sobre essa questão, né? É que o processo poético ligado à espiritualidade, né? A espiritualidade enquanto uma poética na vida, ela é completa, né? Ela é um estado de encantamento, que eu diria que afeta toda a nossa perspectiva de vida, de existência, de ver o mundo, de nos ver, inclusive, né? Porque ela, quando eu falo encantamento, eu sempre em mente que, voltando ao filósofo, né, que a, o tecer da vida, ele parte necessariamente pela prosa e pela poesia. O encantamento, ele significa que nós temos provas, né, que nós passamos por momentos em que o silêncio, a paz, a compreensão, a reflexão, ela se faz necessária para aquilo ser superado. Mas o que me encantou mais foi exatamente o fato da meditação ela provocar uma transformação completa, ou seja, em todos os aspectos da nossa personalidade, da nossa consciência. Por exemplo, a forma como pensamos, a forma como nos comunicamos, a forma como agimos, nos relacionamos, a nossa visão de mundo, tudo passa por um processo de transformação. Transformação, não somente uma transformação, mas uma transformação qualitativa. O que isso quer dizer? Que, e aí voltando ao termo do Manuel de Barros, né? Qualquer coisa comum, qualquer coisa sem préstimo, né? Como diz ele, qualquer coisa encantadora, qualquer coisa positiva, qualquer coisa que aparentemente não é positiva, é, tem o seu lado poético, tem o seu lado de encantamento. E a meditação fez isso, tem feito, né? Porque não é um processo acabado. A meditação tem feito essa transformação paulatina, né? Constante na minha vida, e eu vejo isso, né, como um momento, uma vida de poeticidade, exatamente porque é algo que vamos tecendo, como falou Valdete, aos poucos, né? Compreendendo toda a trama, como aquilo se dá. E, obviamente, que a, a poesia, agora falo da poesia escrita, né? Que continua a escrever, e, e saírem outros trabalhos publicados, às vezes eu publico em redes sociais, e muitos poemas ficam perdidos em agendas ou celulares e computadores, mas é algo que cotidianamente, se eu não escrevo a poesia cotidianamente, eu a vivencio cotidianamente. Quando eu paro,
reflito, observo meus pensamentos, paro para lembrar de Deus da minha forma, paro para tentar resolver uma situação que me incomoda, para melhorar um relacionamento, para melhorar a minha profissão. E, e a profissão é outro exemplo de encantamento que eu tenho mantido na minha vida há mais de 30 anos, né? Eu trabalho como educador, falei na minha apresentação, eu trabalho cotidianamente com mais de 400 pessoas, é uma prova, né? Às vezes enfrento momentos que requer de mim um apurado, né, momento de controlar aqui o meu tempo, um apurado momento de paciência, de paz, mas eu vejo sempre como um momento de poesia, tá? Porque nós não paramos, entramos em silêncio, em contemplação, simplesmente porque, né, fazemos, né? Nós fazemos isso propositalmente para que possamos crescer como pessoas, né? E a escrita da poesia, quando nós a colocamos no papel ou num dispositivo, né, eletrônico, ela é um momento em que aquela experiência ela ficou registrada, né? E para que em um momento depois possamos reler, refletir, apreciar aquele processo de mudança. É assim que eu vivencio, né? E eu também, a poesia, como qualquer arte, é para nós divulgarmos, né? Para nós compartilharmos, né? Claro que eu não sou um poeta conhecido, né? Eu sou um poeta incógnito, né? Mas eu gosto de compartilhar a minha poesia, assim como eu gosto de ler poemas de outros poetas, porque é uma forma de compreender o nosso próprio mundo, né? Então, para encerrar a minha participação até agora, para abrirmos para os participantes, dizer que a nossa poesia ela pode ser vivenciada cotidianamente a partir da nossa reflexão, a partir do reencontro com as nossas virtudes, a partir da nossa conexão com Deus, a partir da nossa conexão com os outros. E, essencialmente, desenvolvendo uma visão positiva, né? Sendo um transformador qualitativo, ou seja, que o que quer que aconteça na nossa vida, as pessoas que vão vir a nossa vida, aquilo que temos que fazer, são oportunidades para que nós possamos incluir poesia em forma de virtudes, de poderes espirituais, de boas relações, de utopias, de sonhos, de desejos positivos na nossa relação com o outro. Isso é poesia. Valdete, Ricardo, Valdete, seu microfone. Fala muito boa, viu, Paulo? Paulo, eu ia falar Paulinho. Então, eu já corrijo aqui, né? Que às vezes a gente chama a pessoa no diminutivo e depois a gente tem que, assim, modificar e a gente também, isso é poetizar, né? Então, assim, a vida ela é assim, a gente vai, esquenta, esfria, encolhe e expande, né? E eu gostei muito da fala do Paulo, que ele falou sobre encantamento, sobre a prosa e a poesia, sobre a trajetória dele, né? E sobre a profissão como encantamento, que ela tem as provas, não é prosa no caso, mas também ela tem poesia, né? E que as pessoas
vem na nossa vida, tudo que vem você transforma em poesia, que não é uma poesia necessariamente escrita, mas é a poesia da vida, né? Então, que nós podemos sempre estar poetizando a nossa vida, tecendo a nossa vida com amor, com carinho. E se saiu do eixo, foi muito para Dionísio, volta, né? Volta. Então, eu não sei, agora talvez a gente tenha perguntas e respostas, perguntas, perguntas para a gente estar dialogando, né? Para a gente estar dialogando aqui. E se tiver, a gente está aberto, senão a gente conversa aqui, eu e o Paulo. Tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta a nos fazer? Alguma colocação, alguma contribuição? É sempre bem-vindo. Então, Oi, assim, oi Valdete, oi Paulo, boa noite. O pessoal está acompanhando, comentários muito bons no chat, mas até o momento não surgiu pergunta. Uma sugestão é eu poder anunciar, já antecipar o anúncio da palestra do domingo que vem. Se chegar alguma pergunta, a gente passa para vocês. Se não, vocês dão sequência para aprofundar o que vocês têm compartilhado, tá tá bem, bom? obrigada. Então, eu vou anunciar aqui a palestra do domingo que vem, que é dia 24 de março, 6:30 da tarde, também no YouTube Brahma Kumaris Brasil. O tema PIB, né, que é Produto Interno Bruto, versus Índice de Felicidade Interna Bruta. Quem vai apresentar esse tópico é a professora Liliane Zunino Duarte, uma professora bem experiente, também da Brahma Kumaris, de Florianópolis, em Santa Catarina, e que atua na coordenação do programa Equilíbrio na Vida da Brahma Kumaris no Brasil. Então, todos convidados a participar e a convidar outros, e eu passo a palavra de volta para a Valdete e para o Paulo. Então, sempre tem essas palestras de domingo que são maravilhosas, que nos trazem várias temáticas, né? Então, eu e o Paulo vamos estar conversando um pouquinho sobre isso, né, que a gente estava falando aqui. Paulo, você poderia falar um pouco mais, ou ler para nós uma de suas poesias? Você tem aí com você? O que que você acha? Ah, posso, não sei qual, né? Hum. Abra uma e deixe que seja aquela que tem que ser. Ah, tem uma que eu escrevi, esse é o Semente, né? É um livro de 2014, é o que eu falei que é muito, muito espiritual, assim, tá? Eu falo muito das experiências de meditação que eu tive em retiros, mas também tem alguns que representam momentos de reencontro, né? De parada. Mas tem um que eu lembro que eu cheguei na escola da Brahma Kumaris, em Fortaleza. Eu ia para o trabalho e parei e sentei para meditar. E eu comecei a dizer para mim mesmo, né, que a mente deveria parar, ela estava muito rápida, né? E, e em 1 minuto saiu o textinho, muito pequeno, e chama-se Mente, diz o seguinte: intermitentemente, sente que a paz apraz, refaz delicadamente. Uau, é quase um haikai, um Então, pequeno, né, um poema que diz muito, pequeno, mas grande, né? foi uma experiência de uma mente agitada que parou, mergulhou no silêncio e encontrou na paz um, algo aprazível e se refez delicadamente, sem brigas. Tá? Eu Muito gosto desse bom. poema.
E tem a ver com aquilo que a gente conversava, né? Que havíamos mencionado antes da semente, né? Que é o título do livro, que tudo nasce de uma semente, que a vida é assim, são sementes que a gente vai plantando, que a gente vai construindo, nossa própria vida, e tudo que a gente vai fazendo, a gente vai semeando, né? Então, que sementes que nós gostamos de plantar a cada dia. Eu, assim, gostaria de estar comentando aqui sobre, assim, essa questão do exercício da escrita, né, da exercício da pintura, do canto, que é um exercício acessível para todo mundo, e o exercício também da culinária e da leitura, né, são exercícios que eu vejo que são muito bons para nós focarmos, nós poetizarmos a vida, para nós trazermos mais beleza, né? A gente está reinventando a vida a partir desses pontos simples, que é escrever, que é registrar pequenas cenas da nossa vida, pequenos acontecimentos ou pequenos insights, da gente pintar e sem julgamento, né, do feio ou do bonito, da gente cantar, da gente olhar mais a natureza, da gente cozinhar, voltar a essa prática maravilhosa da cozinha, né, de cozinhar, de sentar e comer junto. Isso tem a ver com tecer a vida com poesia e espiritualidade. Valdete, A Oi? prática do diálogo também, né? Sim? Paulo e Valdete, chegou uma pergunta aqui pelo YouTube. Ah, A pergunta é: o mundo está muito materialista. Como usar a poesia e a meditação para melhorar isso? quer falar, Paulo, ou eu falo primeiro? Eu acho que eu compartilhei já algumas experiências minhas, né? Realmente, viver poeticamente num mundo tão marcado pelo materialismo, pelo egoísmo, com tantos conflitos e com tanta intolerância, né? Parece-nos algo desafiante, né? Mas, como eu falei no início, todos nós somos poetas, né? Em potencial. E aqueles que meditam, eu acredito que todos vocês que estão escutando este momento são meditantes, e aqueles que meditam são mais poetas ainda, porque são pessoas que têm a prática constante, diária, do autodiálogo, né? Da autoapreciação, de parar, de reencontrar-se, de conectar-se com a energia suprema, de apreciar a beleza e a positividade onde aparentemente não há. Isso é essencialmente poético, né? Isso é essencialmente poético. Então, ah, eu vejo poesia numa sala de aula, um dos poemas que eu escrevi, até eu falei dele um dia desses, né? Uma palestra sobre exatamente essa temática aqui na Brahma Kumaris de Fortaleza. Eu vim do trabalho depois de 5 horas e eu tinha que pegar uma via de velocidade mais rápida e fiz algumas as curvas. Eu estava muito cansado, né? E a minha cara não estava muito boa. E aí, quando eu cheguei nessa via de velocidade rápida, eu tinha que esperar, que não tinha sinal, eu tinha que esperar a minha vez, né? Segura para passar. E, sabe, era tanto concreto, a poluição, e a mente também não estava muito limpa, né? E quando eu olho, eu vejo um jacarandá jovem, com um belo cacho lilás. E aí veio a frase na minha mente, né? Um cacho de flor lilás no fim do dia cinzento, né? Isso virou um poema, né? É, e então a vida de hoje, a gente vê muita coisa cinzenta, muita coisa poluída, muita coisa barulhenta, mas o desafio e o encantamento é que a gente não se torne barulhento, que a gente não se torne poluído, nem cinzento, né? Que a gente veja, né, encantamento no nosso trabalho voluntário,
que a gente veja encantamento em um passeio na praça, no parque, caminhar na praia, em uma viagem de férias, uma conversa apreciável com um amigo, com um parente, num prato que você, né, fez, que apreciou. Quando for meditar, mandar nossas boas vibrações para as pessoas que estão envolvidas em conflitos, que estão sofrendo, e para os que estão bem também, porque a gente aprende com a meditação que o processo de doação ele é coletivo e não temos escolha, embora muitas vezes a gente direcione a nossa meditação para algo específico. Então, é algo muito pessoal, Tatiana, acho que é o nome dela, é algo muito pessoal. As minhas experiências partem por aí, de me encantar com o que eu faço cotidianamente, porque senão vira uma coisa maçante, né? Eu também acho que vou meio por aí, assim, de você ver beleza e você inventar mesmo. Eu gosto muito dessas três forças que eu falei, né? De criar, de sustentar e de renovar. Então, assim, você está sempre reinventando o seu dia a dia, a sua vida. E essa imagem, né, quando o Paulo fala ali que ele viu uma flor lilás num dia cinzento, é uma reinvenção, né, uma transformação, é usar essa energia da transformação. Então, a gente colocar mais energia de transformação. Eu vejo isso como um ponto. Outro ponto seria a gente se unir a pessoas e a gente criar, além do que ele falou, né, complementando assim dentro do que eu vejo também, a gente se unir a pessoas e a gente criar movimentos, é, não sei se existe a palavra, mas antimaterialistas, né, ou movimentos espirituais, ou movimentos de mais arte, de mais vida, de mais meditação, de mais conexão com eu e com a natureza e com o divino, seria um segundo ponto. E um terceiro ponto é a imagem da flor de lótus, né? Que a flor de lótus, ela é aquela flor que ela nasce e vive no pântano. E aí ela cresce acima do lodo e ela fica intacta, mas ela se nutriu primeiro daquele, né, voltando falando do obscuro de novo, ela se nutriu daquele lodo, mas ela fica acima, né? E ela fica intacta, ela não se fica, vamos dizer ali, com lama do lodo, né? Mas essa imagem, então a gente poder ser como essa flor que vai rumo à luz, né? Que nasceu nesse mundo de caos, esse mundo cheio de linhas, né? Cheio de linhas que se cruzam, que a gente não vê, mas que está o tempo inteiro se cruzando. E a gente ter essa coragem de ser como essa lótus, né? De ir em busca da luz e se unir com as outras lótus e viver no mundo, né? Que é cheio de desafios e a gente, né, mesmo os nossos lodos internos, a gente está procurando a luz ali, sempre iluminando, né, com conhecimento, com meditação e com arte, né? E assim, eu acho que eu encerro a minha fala e eu me despeço de todos vocês e agradeço. E, e é isso. Então, vamos concluir esse momento com alguns minutos de introspecção. Vamos levar a nossa atenção para a nossa consciência, a forma luminosa que está no nosso terceiro olho. Mergulho nesse silêncio pacífico. E reencontro a minha potencialidade de paz, harmonia, respeito e amor incondicional por todos.
Hoje é o dia especial pela meditação, pela paz mundial, e vamos espalhar essas ondas de paz, amor, harmonia e respeito para todo o planeta. Para todos os seres vivos. Aqueles que experimentam tristeza, sofrimento, aqueles que estão experimentando felicidade. Todos nós estamos em uma busca. Sinto-me como um farol que espalha essas ondas incondicionalmente para o mundo inteiro. A minha paz, o meu amor, o meu respeito e a minha harmonia são o meu maior tesouro e eu os compartilho com todos. As nossas virtudes são aquilo que temos de mais poético. Elas transformam tudo. Nossos pensamentos, nossa comunicação, nossos relacionamentos, nossa visão de mundo. Ou seja, muda a nossa consciência. Nós nos transformamos não somente em seres melhores, mais positivos, mas em grandes transformadores qualitativos, construidores de um mundo melhor. Nós mudamos a nós mesmos e inspiramos os outros a mudarem-se. Isso quer dizer mudar o mundo. Essa é a nossa grande responsabilidade e o nosso maior serviço a fazer para o mundo. Com essa consciência de servir incondicionalmente, e de ser um transformador qualitativo, nós terminamos esse encontro com o desejo de que a semana para todos seja plena de poesia. Om Shanti, boa noite a todos.